Olá! Hoje a gente vai fundo na história de um dos artefatos mais lendários e, com certeza, mais misteriosos de todos os tempos, a Arca da Aliança. Sabe, muita gente conhece a Arca por causa da cultura pop, né? Filmes, histórias de aventura, mas a história de verdade, aquela que está registrada nos textos antigos, é... uau! É muito mais dramática e cheia de poder. Afinal, o que ela era? Um baú sagrado? Uma arma de guerra? Ou tinha algo mais ali? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. O material que a gente está usando como base conta a jornada da Arca como uma verdadeira saga. Uma história de milagres, de guerra, de um poder tão imenso que ninguém era capaz de controlar. É a história da presença divina em movimento, e as consequências disso são impressionantes. Então, vamos lá, vamos entender isso melhor. Ok, primeiro de tudo, para a gente entender a Arca, precisamos voltar para sua origem, para o seu propósito fundamental. Porque, veja bem, ela não era só um objeto, era muito mais, era um conceito. Olha que interessante. As instruções para construir a arca que estão lá no livro de Êxodo são super detalhadas. Pensa só na estrutura. Uma caixa de madeira de acácia, que é super resistente, mas completamente coberta de ouro puro, por dentro e por fora. No topo, uma tampa de ouro maciço com um nome especial, propiciatório. E guardando essa tampa, 2 querubins de ouro. E dentro, o mais importante de tudo, as tábuas da lei, o coração da aliança. Cada detalhezinho ali tinha um significado muito profundo. Então, aqui está o ponto principal, a chave de tudo. A arca não era só um recipiente, ela era, simbolicamente, o próprio trono de Deus aqui na Terra. Como o nosso material de apoio resume perfeitamente, o local da habitação de Deus no meio do seu povo. Era ali o ponto de encontro, sabe? Onde o céu e a terra se tocavam. E claro, com uma presença divina tão forte assim, vieram junto demonstrações de poder que são, assim, difíceis até de imaginar. A jornada da arca, seja no deserto ou depois para a terra prometida, foi completamente marcada por milagres. Tenta imaginar a cena. O povo de Israel está de frente para o rio Jordão. E o rio não está normal, ele está na época da cheia, transbordando, bloqueando totalmente o caminho. Não tinha ponte, não tinha como passar. A solução? A arca foi levada lá na frente, carregada pelos sacerdotes. E aí, o incrível acontece. No exato instante em que os pés dos sacerdotes tocaram a beirada da água, o rio parou de correr. As águas se amontoaram, abrindo um caminho seco no meio do leito do rio para todo mundo passar. A arca foi literalmente o catalisador do milagre. Agora, guarda esse número, 7. Ele é a chave para o próximo grande evento da nossa história, a queda de Jericó. Pensa bem, 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias marchando, e no último dia, 7 voltas ao redor da cidade. A estratégia de batalha aqui foi, bom, no mínimo estranha. Durante 6 dias, o exército inteiro marchou em silêncio ao redor da cidade, que era uma fortaleza. E quem ia na frente? A arca. No 7º dia, depois de darem 7 voltas, soaram as trombetas, o povo gritou e as muralhas, que eram tidas como intransponíveis, simplesmente vieram abaixo. A vitória não foi militar, foi um resultado direto da presença da arca. Mas é aqui que a história dá uma virada bem sombria. Porque o que acontece quando o maior símbolo da presença de Deus deixa de ser tratado com reverência e passa a ser tratado com presunção? Aqui, a gente percebe uma mudança de mentalidade que foi crucial. No começo, o povo era liderado pela arca. Eles seguiam a presença de Deus, confiavam nela e o resultado era vitória. Mas com o tempo, eles começaram a usar a arca. Ela virou tipo um amuleto da sorte, um objeto mágico para forçar uma vitória na batalha. E o resultado disso foi um desastre completo. Foi um choque que ninguém podia imaginar. O objeto mais sagrado de Israel, o trono de Deus na terra, foi capturado. Caiu nas mãos dos inimigos. A derrota na batalha foi horrível, claro, mas essa perda espiritual foi uma catástrofe muito maior. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desespero, basta olhar para um nome. Icabode, a esposa de um sacerdote, quando soube da notícia da captura da arca, entrou em trabalho de parto e, antes de morrer, deu esse nome ao filho. Icabode significa a glória se foi de Israel. Então veja bem, não era só sobre perder uma guerra. Era o sentimento de que a própria glória, a presença de Deus tinha ido embora. Só que a história não acaba aí, de jeito nenhum.
A arca foi capturada sim, mas o seu poder, não. Agora, no exílio, em pleno território inimigo, ela meio que começou a lutar por conta própria. Os filisteus, todos orgulhosos da vitória, levaram a arca para o templo do principal deus deles, Dagom, e a colocaram lá como um troféu, aos pés da estátua. Para eles, era a prova final: o nosso Deus é mais forte. Mal sabiam eles o tamanho do erro que estavam cometendo. Logo na primeira manhã, uma surpresa. Os sacerdotes filisteus chegam no templo e encontram a estátua de Dagom caída de cara no chão, bem na frente da arca. Eles acharam estranho, mas levantaram a estátua e a colocaram no lugar. Só que na manhã seguinte, a mensagem foi bem mais clara. A estátua estava no chão de novo, mas dessa vez a cabeça e as mãos dela estavam quebradas. Foi uma humilhação completa. E a coisa não parou por aí. Eles tentaram levar a arca para outras cidades, mas para onde ela ia, o desastre ia junto. Pragas de tumores começaram a surgir na população. Uma infestação de ratos devastou a terra. Aquela grande vitória virou um pesadelo que durou 7 meses. Aí caiu a ficha. Eles não tinham capturado o poder de Deus, eles só tinham se colocado no caminho desse poder. Apavorados, eles fizeram a única coisa que podiam: mandaram a arca de volta para Israel. Bom, depois de toda essa jornada turbulenta, de milagres e de desastres, o que a história da arca realmente nos ensina? Qual é o significado mais profundo por trás de tudo isso? Existe uma interpretação teológica bem interessante que vê a arca como um tipo. O que é isso? É como se ela fosse um símbolo que aponta para algo maior, nesse caso para Cristo. A madeira de acácia, que não apodrece, representaria sua humanidade, e o ouro puro, que a cobre por completo, sua glória divina. A junção desses dois materiais, madeira e ouro, seria então um símbolo da união perfeita entre o humano e o divino. Mas talvez a lição central de toda essa história seja esta: a presença divina é algo a ser reverenciado, não controlado. Quando o povo de Israel seguiu essa presença com fé, tudo deu certo. Quando tentaram usar essa presença como uma ferramenta, deu tudo errado. E quando os inimigos tentaram dominar essa presença, bom, eles foram destruídos por ela. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, não é? A jornada da arca é uma mistura de santidade e violência, de milagre e de juízo. O que uma história tão turbulenta como essa nos diz sobre a natureza do poder divino? E talvez sobre a linha muito tênue que separa a bênção do perigo quando se está perto de mais do que é sagrado?